Olá, jovens. Aqui é o professor Carlão, Colégio Modelo. Estamos gravando mais um capítulo do nosso Carlão Tech. E hoje o assunto é o que mais assim me agrada: gibis clássicos. Classes de gibis que marcaram a história das histórias em quadrinhos. Então eu vou mostrar alguns que eu tenho, alguns eu não tenho, então eu já vou mostrar só para aparecer a imagem para vocês ali. Inclusive, alguns dá para achar, para comprar, são fáceis de comprar. Então, se você se interessar, eu vou dar até umas dicas do que você pode comprar e onde você pode achar, beleza? Vamos lá. No mundo, hoje em dia, nós vamos ter duas histórias em quadrinhos consideradas acima da média de todas as outras. Uma delas é o Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons, que conta a história dos vigilantes, inspirados em heróis de uma editora da década de 50, chamada Charlton. Então o Alan Moore ele pega esses personagens e redefine eles para a década de 80, e ele faz pela primeira vez quadrinhos para adultos, né? Quadrinhos que não tem aquela temática só de super-herói e tal. Então os personagens eles tinham uma profundidade muito grande assim. Você pode ver, se você não leu, mas é fácil encontrar o filme Watchmen, né, nos streams por aí. E tem até uma série da Watchmen também, se não me engano, da HBO, ou da Max, né? Você vai ver assim, alguns personagens inspirados, você vai ver que são personagens mais profundos, assim, tá? Então essa série revolucionou a história das histórias em quadrinhos dos anos 80. Ninguém nunca tinha visto nada parecido. Ela, junto com essa outra aqui que eu tenho, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas, tá? Eu trouxe, não a capa, tem edição de definitiva, tá? Já tem Cavaleiro das Trevas 1, 2, já saiu Cavaleiro das Trevas 3, mas esse aí ninguém recomenda muito que você leia, porque o 1 é o melhor de todos. Então aqui são as capas que saíram no Brasil no final dos anos 80, tá? Frank Miller, eu falei dele já em outros vídeos. Então Frank Miller, que é o cara que desenhava o Demolidor para Marvel, ele vai desenhar um Batman aos 50 anos. Já depois, ele já tinha se aposentado e aconteceram várias coisas na vida do Batman, e ele vai ter que voltar à ativa. Então mostra assim um Cavaleiro das Trevas mais amargurado, mais angustiado, né? Os desenhos são fantásticos, né? Então você vai ver assim, se você assistiu Superman e Batman, o Batman do Ben Affleck, desses filmes da Liga da Justiça, ele é para ser esse Batman, essa versão aqui, o Cavaleiro das Trevas mais velho. Inclusive, aqui ó, no número 4 do Cavaleiro das Trevas que tem a famosa luta do Batman contra o Superman. Inclusive o Batman, aquela armadura que ele usa no filme, ele vai estar inspirada aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. A armadura do filme foi inspirada numa história em quadrinho, tá? E aqui, como no filme, o Batman ganha a disputa ali, tá? Então, assim, essa aqui é uma história em quadrinhos que é fundamental se você quer colecionar gibi. Essas edições antigas são difíceis de encontrar, porque ela foi publicada em 87, 88, tá? Mas você consegue achar as edições definitivas, já encadernadas, tá bom? É muito recomendado que você leia. Se você gosta de história em quadrinhos, se você quer começar a ler história em quadrinhos, tem que ler o Batman Cavaleiro das Trevas. Não precisa começar por ele, tá? Pode começar por gibis menos densos, assim, ó. Depois disso, ó, eu tenho um aqui que é muito raro e é muito importante para a cultura pop. No final dos anos 90, nos Estados Unidos, o Superman, o Super-Homem naquela época, ele tinha quatro gibis na DC. E tinha 4 roteiristas e tal, e eles se reúnem e decidem matar o personagem principal deles, que é o Superman. E daí eles escrevem a morte do Super-Homem. Aqui no Brasil chamava Super-Homem ainda, tá? Só depois, no século XXI, com o Lemur Panini, que vai virar Superman. Então, a morte do Super-Homem. E aqui mostra o Super-Homem lutando contra o Apocalipse, aquele monstro lá, que apareceu também no filme do Superman, Batman vs Superman. Então, esse filme, as pessoas não gostam muito dele, ele é estranho mesmo. Por quê? Porque ele quis mostrar num único filme 2 gibis clássicos, que é Cavaleiro das Trevas e A Morte do Superman. Então, esse foi um erro grave desse filme, tá? Tinha que ter feito pelo menos um filme separado para cada coisa, ou vários filmes contando essa história.
Mas enfim, aqui o Superman ele acaba morrendo no final. Pela primeira vez, Jonas, essa história em quadrinho, ou uma história em quadrinho, foi comentada nos jornais da noite nos Estados Unidos, no Jornal Nacional aqui do Brasil. Quando surgiu a notícia que o Super-Homem ia morrer, saiu notícia no Jornal Nacional aqui no Brasil. Isso nunca tinha acontecido. Então foi um marco da cultura pop. E tem umas coisas bem bacanas que eu vou mostrar dentro para vocês depois, na questão dos quadrinhos. Ele foi mostrado em 4 histórias em quadrinhos, tá? Então é uma história em 4 partes. E ela vai avançando assim, de uma forma muito curiosa. Vou mostrar depois para vocês. Eu vou folhear aqui para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Daí, óbvio, depois que o Superman morreu, ele ficou uns 6 a 8 meses sem ter gibi do Superman nas bancas. Ele estava morto mesmo. Mas quem é leitor de gibi sabe que quem é morto sempre aparece, né? Ninguém fica morto muito tempo nas histórias em quadrinhos. Depois de um certo tempo, eles trouxeram o Superman de volta. Aí trouxeram aqui, ó, em 3 edições, tá? O Retorno do Superman. Ok? Aí ele volta, se você assistiu o filme da Liga da Justiça, ele volta com esse uniforme preto e prateado, que é muito legal. Tá? Tanto que os fãs eles pediram muito que aparecesse no filme da Liga da Justiça. Aparece no Snyder Cut, não aparece no filme da Liga da Justiça primeiro, mas no Snyder Cut ele aparece com o uniforme preto. E uma coisa legal aqui, ó, no Brasil, quando ele surge, quando eles fazem uma edição brasileira, é uma coisa que só no Brasil foi feita, uma arte bem bacana. Aqui, ó, na capa dele, no começo, a capa ela tem um vazado. Então, você ó, que legal, ver? Você faz aqui, ó, aí se abre e aparece lá, ó, o Super Cyborg. Porque quando o Super-Homem desaparece, ele fica morto, uns 4 personagens começam a aparecer nas histórias em quadrinhos, assim. E um deles as pessoas achavam que era o Superman reencarnado. Aí depois a gente vai falar sobre o Jack Kirby. Jack Kirby a gente já comentou aqui, é o cara que criou, basicamente junto com o Stan Lee, todo o universo Marvel. Só que ele briga com o Stan Lee, depois de um certo ponto. Ali pela década de 70, os dois rompem, ele sai da Marvel e ele vai para DC. E na DC ele vai escrever o que a gente chama de Quarto Mundo, que é uma série, ele cria um monte de personagens para DC, e esse aqui é um deles, tá? O Senhor Milagre. E aqui dentro das histórias do Jack Kirby no Quarto Mundo, aparece o Darkseid, que é o vilão da Liga da Justiça, talvez seja o maior vilão da DC. Então ele surge aqui, ó, tá? Então outra coisa que é assim, muito importante ler são os quadrinhos do Jack Kirby no Quarto Mundo na DC, tá bom? Aí tá, falando de DC, falando de Superman, tem que falar de quem? Batman. O Batman ele vai ter vários quadrinhos que são clássicos e obrigatórios, tá? Entre eles, pode citar o seguinte, ó. Na década de 90, os super-heróis estavam em baixa, né? O Superman morreu na década de 90 e o Batman não morreu, mas foi quebrado. Então aqui aparece, ó, o Batman, e tem um vilão chamado Bane, que aparece no 3º filme do Nolan, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que ele tomava uma substância que tornava ele super forte e incontrolável, e ele quebra a espinha do Batman aqui, ó. Isso vai fazer surgir um novo Batman depois e tal, mas é claro que depois de um certo tempo o Batman mesmo volta, a volta dele é muito legal. Então eles ganham o gibi do Batman sendo quebrado, depois eles fazem um marco do Batman voltando. Aí a gente compra, é óbvio, né? A gente gosta. Então aqui é do Brasil, a edição brasileira, tá? É clássico. Aí do Batman você pode colocar também a morte do segundo Robin. Se você não sabe, teve vários Robins ao longo do tempo, você pode fazer um programa só dos Robins que teve. O segundo Robin, que é o Jason Todd, hoje em dia ele é chamado de Capuz Vermelho. Ele morreu, mas já voltou, tá? Depois de uns anos ele voltou. E ele foi um personagem que, assim, ele substitui o primeiro Robin, que é o Dick Grayson, que aparece lá nas animações muitas vezes. O Dick Grayson não é mais, foi o Robin por quase 40 anos, mas ele deixa de ser Robin porque ele vai virar um outro personagem, vai virar o Asa Noturna. E daí o Batman acha um segundo Robin, que é o Jason Todd. Mas a galera não curtia o Jason Todd. Os leitores começaram a mandar carta para DC para matar o Jason Todd, para tirar ele fora. A DC abre uma votação, quem queria que ele morresse. E pela primeira vez os leitores falam assim, queremos que ele morra. Então aqui mostra a morte dele, uma morte bem
é famosa, o Coringa acaba matando ele, tá? Também é fundamental para você ler. É um pouco mais difícil de encontrar, mas não dá para achar. Tem encadernados por aí também com a morte do Robin, tá bom? Esta daqui eu tenho só informativo pequeno, Crise nas Infinitas Terras, da DC, fundamental. A DC ela tinha um problema de várias terras, né? Era o multiverso da DC. Você está vendo agora que a Marvel está tentando construir o multiverso dela, mas só dá problema, né? E para a DC isso foi um problema por muitos anos. A DC ficou 20, 30 anos criando terra. Cada personagem que ela comprava, ela criava uma terra para colocar esse personagem. Chegou uma hora que eles não aguentavam mais, estava uma bagunça. Então aqui, ó, eles vão fazer com que todas as terras virem uma só, tá? Então aqui eles vão tentar, assim, tipo, acabar com o multiverso da DC, vai virar uma só. É uma leitura obrigatória. Essa aqui seria bacana se você começasse a ler por ela, porque a história ela é mais, assim, envolvente. E os desenhos desse cara aqui, ó, o nome dele é George Pérez. Ele é um monstro da história de quadrinhos, um monstro. Assim, sabe, ele tinha tá no top, vamos lá, top 5 todos os tempos, George Pérez, tá? Fundamental você ler, tá bom? Crise nas Infinitas Terras. Da DC, eu separei também Camelot 3000. Essa aqui é a versão definitiva. Na verdade, essa tem duas versões. A original é definitiva. Essa merecia uma definitiva também. É a história do Rei Arthur ressurgindo na Londres do século 3, do ano 3000. Porque existe uma lenda que o Rei Arthur ele vai voltar quando a Inglaterra mais precisar dele. E aqui estava tendo uma invasão alienígena. E ele volta, ele ressurge ali, e ele vai chamar os cavaleiros da Tábua Redonda dele, que estão reencarnados em pessoas daquela época. E assim, é muito legal ver a procura dos cavaleiros. A arte é de um cara chamado Brian Bolland, que ela é fantástica, fenomenal, tá? Certo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, muito recomendo demais que você procure Camelot 3000. Esse aqui, ó, da DC de novo, é Sociedade da Justiça da América, a Era de Ouro, que é uma história assim, e se não tivesse aparecido o Superman na Era de Ouro, nem o Batman, nem a Mulher Maravilha, a Trindade não existe aqui. Então são os heróis da Era de Ouro, tendo que combater a ameaça nazista. É muito legal, tá? Se você quer conhecer a DC, eu aconselho que você comece por aqui, tá bom? Bom, olha só, agora já vai para os clássicos mais recentes, tá bom? Na década de 80, todo mundo começou a surgir os crossovers Marvel e DC. Então, o primeiro foi Superman e Super-Homem e Homem-Aranha, depois teve Batman e Hulk, que estavam se encontrando pela primeira vez entre as editoras. Como você sabe, as editoras da Marvel e DC são meio assim, concorrentes, né? Todos os fãs sempre quiseram ver o encontro entre Liga da Justiça e Vingadores. Por vários anos tentaram fazer e não dava certo, porque as editoras elas não se acertavam, até que agora, no século XXI, surgiu isso aqui, ó, Liga da Justiça e Vingadores. Clássico. De novo, quem está desenhando é o George Pérez, porque ele era, tipo assim, especialista em desenhar muitos personagens ao mesmo tempo. Então você vai ver a arte dele, é fantástica, tá? Então aqui, ó, nós vamos ver os Vingadores e a Liga da Justiça. Primeiro, eles vão tretar um com o outro, porque é o que sempre acontece. E tem problema nas duas terras, então eles têm que ir de uma terra para outra. E é muito legal você ver, quando a Liga vem para a Terra dos Vingadores, eles ficam abismados que as pessoas não gostam dos Vingadores, elas estão reclamando dos Vingadores. Porque os heróis da DC, eles são idolatrados, né? Todo mundo gosta dos heróis da DC. Na Marvel, eles são sempre criticados, uma coisa está sempre acontecendo na Marvel, né? Que critica os heróis. E daí eles ficam horrorizados, como é que pode, né? Aqui tem duas coisas que são muito legais. Primeiro, tem o Batman, ele fala para o pessoal da Liga, fala assim, na Terra dos Vingadores, fala assim, ó, não interajam, não conversem e não apareçam para as pessoas dessa Terra, que pode dar problema e tal, né? Porque eles não querem ser descobertos porque estão na Terra dos Vingadores. Mas daí aparece um quadrinho depois do Homem Borracha falando pro Batman assim, pô, se for pra gente não aparecer e não interagir, mas ficou 10 minutos batendo naquele cara que tava com aquela caveira no peito, que é o Justiceiro. Então o Batman dá a entender que o Batman deu uma surra no Justiceiro, porque o Justiceiro usa arma e a gente sabe que o Batman odeia a arma, né?
E talvez a coisa mais legal, isso aqui, ó, é na capa número 4, ó, dá uma olhadinha. Olha o que o Superman está segurando. O escudo do Capitão América e o martelo do Thor. Então o Superman é digno, tá? Tem que ler, tá? Tem que ler. Esse aqui é o Reino do Amanhã, é da DC. É a história dos filhos dos heróis no futuro. Os heróis antigos, eles se aposentaram, eles saíram de cena e deixaram para os filhos deles tocarem a questão de proteger o mundo. Mas as crianças estão fazendo um péssimo trabalho. Eles estão se perdendo, eles estão trocando as bolas, estão sendo violentos demais. E daí os heróis do passado decidem voltar para corrigir os heróis do presente. Então é uma história muito bacana assim do Superman voltando anos depois, né? O Superman tá grisalho e tal. E aqui aparece a armadura da Mulher Maravilha, aquela armadura do filme, que aparece no filme dela, em 1984, aparece aqui pela primeira vez aquela armadura, tá? Fundamental. Vamos lá. Marvel. A Marvel tem muitos clássicos também, tá? O maior de todos, ou um dos maiores de todos, é esse aqui, ó. A Morte da Fênix, tá? Quem desenha é o John Byrne, que é o cara que é responsável por redescobrir os X-Men, tá? Ele é muito, assim, bom na questão do desenho, o traço dele é perfeito, e aqui mostra, pela primeira vez, assim, a morte do personagem principal da Marvel. A Fênix era um dos principais personagens da Marvel. Já tinham morrido outros personagens de Marvel, por exemplo, a Mary Jane, do Homem-Aranha, já tinha morrido, mas era personagem secundário. A Fênix foi a personagem principal, e ela ficou desaparecida por décadas. Ela morreu, assim, tipo, definitivamente até um certo ponto. Mas isso aqui é muito importante e é emocionante, galera. Eu, quando li pela primeira vez, fiquei chocado com esse gibi aqui. A maneira que ela morre, o sacrifício, é muito legal, tá? Falando mais sobre a Marvel, inclusive agora o filme que vai vir aí, ó, dos Vingadores, não o próximo, que é o Doomsday, o outro vai ser Guerras Secretas, ele vai ser inspirado nesse gibi aqui, nessa história em quadrinhos, tá? Que conta os heróis da Marvel sendo sequestrados por uma entidade desconhecida, e eles vão ter que lutar no mundo contra vilões, né? Entre eles e contra vilões, para buscar um prêmio. Que na verdade, assim, tem a história disso aqui no Brasil, a publicação, é muito interessante. Vai fazer um programa só dele, tá? Mas assim, então esse aqui é o primeiro crossover da Marvel, um dos primeiros crossovers de juntar personagens da mesma editora. A primeira vez foi aqui, ó, tá? Então Guerras Secretas não é uma história assim muito boa, mas é um marco histórico. E agora a última coisa que eu vou mostrar, não é da Marvel, da DC, ele chama Planetary, tá? E conta a história de um grupo de exploradores que vai fazer uma homenagem a filmes, a livros, histórias em quadrinhos, pulps, heróis dos pulps. Então primeiro o desenho é fenomenal, tá? Pode ver aqui, ó, a arte do John Cassaday é fenomenal. E eles trazem assim, por exemplo, ó, lá nos Estados Unidos, no Japão, eles pegam a questão do policial fantasma. Isso era muito recorrente lá no Japão, filmes ou histórias de quadrinhos de policiais fantasma. Exploradores vão mostrar aqui o Quarteto Fantástico, vão mostrar a Liga da Justiça, claro, estilizado. Mas quem é fã de mundo cultura pop, esse daqui é um grande sinal de amor pela cultura pop, tá? Não dá para deixar de ler Planetário. Esse que eu tenho aqui são em 4 volumes, eu só trouxe o primeiro, mas tem já a edição fechada e encadernada, tá? Jovens, então assim, fica aqui nosso agradecimento, espero que tenham gostado. Esse foi o programa que eu mais curti fazer, porque mostrar quadrinhos assim é o que eu adoro, tá? Então um abraço, procura a gente no Spotify, no YouTube, tá? No Instagram, siga a gente, comente, diga qual personagem que você gostaria de ver mais coisas, que a gente fale mais sobre ele, e vai tentar fazer isso nos próximos capítulos, tá bom? Abraço!